Glória a Deus. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, é sempre uma alegria, uma bênção poder estarmos juntos. Como é gratificante estar aqui nessa noite com vocês. Eu quero nesta noite trazer uma palavra a todos nós, a nossa igreja, que está baseado no livro de Lucas, capítulo 15. Eu quero dizer aos irmãos que hoje eu estou preparando essa mensagem dividida em 6 mensagens. Vou, no decorrer dos dias da semana, nós vamos ministrando. Hoje eu quero só falar a respeito do tópico dos 2 filhos dessa parábola, que é a parábola do filho perdido. Então, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e o versículo 8. Gostaria que vocês aplaudissem a Jesus, bem forte, bem forte. Bem forte, vamos aplaudir a Jesus, porque nós estamos nessa festa, nesse culto abençoado. Todos vocês são bem-vindos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Já ouvi muitas mensagens a respeito desta parábola, e já preguei muito sobre esta parábola. Mas, nesses dias, estava observando e fazendo alguns estudos, e me deparei em um material, e esse material me prendeu. E eu confesso aos irmãos que eu estou fascinado, eu estou apaixonado pela dinâmica e como Deus operou na minha vida. Eu não tenho dúvida, se você prestar atenção nos detalhes. É uma mensagem no máximo de 25, 30 minutos. Até porque eu tenho falado, e eu acredito, que a boa mensagem é o tempo necessário de 30 a 35 minutos. E a boa mensagem é aquela que você ouve e no dia seguinte você coloca em prática. Esta é a boa mensagem. É aquela que você ouve no domingo à noite e na segunda-feira você coloca em prática o que você ouviu. Aí ela tem uma eficiência. E nesse culto de terça-feira, na nossa igreja sede, a gente estudar essa passagem, essa parábola, é algo que vai nos engrandecer. Eu penso que a igreja, se os irmãos, se cada irmão entender o que nós estamos pensando em transmitir para essa igreja, eu acredito que não somente eu, mas cada obreiro que aqui se faz presente nessa noite, será impactado e a sua vida será transformada em nome de Jesus. Então, o tema dessa mensagem, um Deus que gasta muito. Um Deus que gasta muito. Interessante que nós temos um Deus que é o nosso Pai Celestial e que Ele tem investido tudo que Ele pode em mim e em você. Eu quero nessa noite que você saia daqui decidido que grupo que você faz parte. Nós vamos trabalhar aqui 2 grupos. O grupo do filho mais novo e o grupo do filho mais velho. O interessante é que quando a gente começa a observar o texto, nós observamos que no versículo, aqui já no primeiro versículo, no versículo 1, e todos os publicanos, Jesus começa a dizer assim, ó, tinha um homem tinha 2 filhos, diga comigo, um homem tinha 2 filhos. O interessante, irmãos, que em nenhum momento, sempre eu entendia que a mensagem do filho pródigo é a mensagem do filho rebelde.
é o rebelde, é aquele que não concorda. Mas, entendendo ele no texto, nós vamos observar que Jesus não quis passar isto para os publicanos, muito menos para os pecadores, que estavam reunidos para ouvi-lo. E naquele espaço estava também os fariseus e os mestres da lei, que criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus, ele começa dizendo: um homem tinha 2 filhos. Quando você pega no texto sagrado, aí você depara com esse texto, você percebe que Jesus não faz menção separando o mais novo e o mais velho. Ele simplesmente, entre aspas, um homem tinha 2 filhos. Repita comigo: um homem tinha 2 filhos. A narrativa diz respeito tanto ao irmão mais velho quanto ao irmão mais novo. Tanto o pai e quanto ao filho. Observe os irmãos. Então a narrativa, Jesus se preocupa em orientar os publicanos e os pecadores e os fariseus a respeito desta história, desses 2 filhos e um homem. A palavra pródigo não significa desviado ou rebelde, mas segundo o dicionário, a palavra pródigo significa esbanjador. Esbanjador empoderado. A palavra empoderado é uma delegação de autoridade. Quando aquele homem é empoderado, é um homem com delegação, ou seja, ele reúne sobre ele autoridade. Esse homem é empoderado, esse homem é forte, é um homem que tem sobre si autoridade. Então a palavra pródigo, como já citamos nessa noite, não quer dizer, inclusive na epígrafe da nossa Bíblia, na minha está assim, a parábola do filho perdido. E a palavra pródigo na epígrafe da Bíblia não diz respeito que é uma palavra espiritual. É uma palavra que vem dos copistas. Cada Bíblia copia de um jeito e aí coloca no cabeçário. Mas chamar a atenção desta igreja hoje, e no final dessa mensagem você vai entender o que nós estamos propondo para esta igreja, para essa igreja querida e amada. Então, aqui, como já falamos, que a palavra pródigo significa esbanjador, empoderado, ou seja, gastar até o fim. A palavra pródigo também é gastar até o fim, ou seja, enquanto houver alguma coisa, eu ainda não me tornei pródigo. Até porque a palavra pródigo, como já falei aos irmãos, em uma outra oportunidade, é uma palavra jurídica também. É bem possível que casamentos possam se desfazer quando um dos cônjuges reclama perante o juiz que um dos cônjuges é pródigo. Ou seja, aquele homem que gasta mais do que ganha, ele se torna pródigo. Toda pessoa que gasta mais do que ganha, também é pródigo. Uma mulher pode ser pródiga. É possível uma mulher que tem um salário, só que o que ela ganha não é o suficiente. Ela gasta muito mais do que ela ganha. Exemplo, ela ganha R$1.000, mas ela gasta todos os meses R$2.000. Então ela é pródiga. Todo aquele que gasta e não repõe é pobre, é pródigo. Então eu posso dizer que o nosso Deus, olha só que coisa interessante, um Deus que gasta com os seus filhos, que investe nos seus filhos. Então Deus, ele dá a entender aqui, né, nessa palavra, o nosso Deus, ele preocupado comigo e preocupado com você, ele é capaz de gastar tudo que tem para nos proporcionar e para nos fazer homens e mulheres felizes sobre a face da terra. Então Deus é um Deus que gasta muito. Jesus vai dizer aqui, abra por favor a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 19. Por gentileza, coloca no telão para mim. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 19.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois que Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. O próximo. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se de Deus por nós vos exortasse. Rogamos vós, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, é um Deus que se preocupa com os seus filhos. O apóstolo Paulo, ele está nos trazendo esta orientação, que nós temos um Deus que se preocupa com os seus filhos. Ao ponto dele trazer ao mundo o seu filho amado, e esse filho, ele é inserido, ele vem à terra, e ele morre por mim e por você. É um Deus que gasta tudo. A preocupação de Deus, a preocupação do nosso Deus é que nós sejamos pessoas abençoadoras, abençoados, fortes e convictos daquele Deus que nós servimos. Nessa história, o Pai simboliza o Pai Celestial, que Jesus conhecia tão bem. Então, como já disse o apóstolo Paulo, escrevendo aqui ao 2 Coríntios capítulo 5, e o versículo 19 ao 21. Deus, o nosso Pai Celestial, aquele que é pródigo em relação a nós, seus filhos, esse Deus é a nossa esperança. É a graça empoderada de Deus que transforma vidas. Olha que coisa forte aqui. Eu vou repetir o que eu escrevi aqui. O nosso Deus é o Pai Celestial, aquele que é pródigo em relação a nós, seus filhos. Ele é a nossa esperança, é a graça empoderada de Deus que transforma vidas. Digo amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, entendendo essa introdução dessa palavra a respeito de Lucas capítulo de número 15 e no versículo 1, a respeito do pai, do filho mais velho e do filho mais novo, nós observamos que Jesus aqui, ele estava conversando com os publicanos, ele estava conversando com os pecadores. E o interessante é que esses pecadores e esses publicanos, eles eram atraídos por Jesus. Eles eram atraídos. Jesus conseguia atrair os publicanos, os pecadores, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Então, vamos lá. Nós podemos dividir esses dois grupos. O filho mais novo representando os coletores de impostos, os pecadores. Diga comigo, o filho mais novo, fala com a boca aberta, diga, o filho mais novo, ele está representando os coletores de impostos e os pecadores. Quem são essas pessoas? Normalmente, essas pessoas, o filho mais novo, são aquelas pessoas, elas, por natureza, eu estava vendo hoje o jornal, logo pela manhã, e eu observei algo interessante, que hoje estamos diante da geração X, as crianças que são autodidatas, que trabalham com computador, celulares, e estão hoje ensinando os seus pais. Hoje nossos filhos ensinam a gente como lidar com o computador, com o celular. Eu estou com um problema, eu procuro meu filho, ele já de pronto ele me orienta. Pai, é assim, assim. Falei, calma, você tem que me explicar como é que você fez esse processo. Porque é uma geração muito rápida, ele já pega o celular com o dedinho aqui e te entrega na sua mão, pronto. Não, mas eu quero saber, porque quando você não estiver aqui, eu quero fazer o processo. Então nós estamos numa geração hoje, e essa geração é uma geração complicada. Normalmente, elas não
obedecem às leis da Bíblia. Nós estamos hoje uma geração que as crianças não obedecem às leis da Bíblia. Quem eram os pecadores? Eram as pessoas que não obedeciam às leis morais da Bíblia. Quem eram os pecadores, os coletores de impostos? Eram as pessoas que viviam uma vida dissoluta. É o espírito do filho mais novo. Quer viver uma vida dissoluta, eu quero ter liberdade. Eu quero andar, eu não quero dar satisfação para o meu pai. Eu não quero dar satisfação para a minha mãe. Eu estava conversando esses dias com um pastor, ele dizendo da dificuldade com a sua filha. Uma filha de 15 anos, que ele já não tem mais, entre aspas, controle sobre essa menina. Ela conseguiu uma certa liberdade. E hoje, estamos vivendo isto. Esta é uma realidade. Não tem um super pai. Hoje, eu estava conversando com esse irmão e eu falei, meu irmão, eu converso com você, eu ouço as suas explicações, mas eu me preocupo também porque hoje eu tenho um filho. E eu não sei qual vai ser o futuro dos meus filhos. Eu ensino como que eles devem andar, eu oriento eles, eu faz assim, mas em alguns momentos, nem toda hora o pai e a mãe estão com os filhos. E é nessa hora que você não está perto do seu filho, que vem as pessoas malignas, que vem os amigos malignos, que colocam uma doutrina na vida do seu filho, da sua filha, e aí aquele menino que era uma bênção, que poderia ser uma bênção, que poderia ser um líder de mocidade, que poderia ser um músico da igreja, você vê ele escapando das suas mãos. Esta é a tendência do filho mais novo. Espírito de rebeldia, espírito de liberdade. Ninguém está imune a isto. Se você pai, você mãe que me ouve nessa noite, e você não presenciou isso, e não viveu isso, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, e não critica, e nem murmure um irmão ou uma irmã que esteja passando por esse problema. Pelo contrário, a igreja do Senhor precisa se levantar como igreja e interceder em favor dos filhos dos nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse filho mais novo, que representa os coletores de impostos e os pecadores. Esses pecadores, eles abandonaram a moral tradicional da família. Esse moço, quando ele pede para o seu pai a sua herança, ele quebra um paradigma. Ele quebra uma lei moral tradicional da família. Em todos os aspectos, um filho só pode pleitear alguma coisa do pai quando esse pai vem a óbito. Mas esse moço, ele quebra esse paradigma. Esse moço, ele quebra uma tradição da família. Eu quero a minha parte, meu pai. Eu quero o que me cabe, porque eu vou pegar o que me cabe e eu vou para um lugar bem longe. Eu quero estar bem longe dessa casa. Quantos que pensam dessa maneira? Quantos pecadores que pensam dessa maneira? Quantos membros da igreja que pensam dessa maneira? Quantos que estão aqui ainda hoje e estão pensando, assim que acabar o culto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas há poder no sangue de Jesus. Você chegou até aqui hoje, você está coberto pelo sangue de Jesus, e você não vai fazer nada disso. Você vai sair daqui nessa noite transformado e regenerado e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então esse grupo, os coletores de impostos, os pecadores, que é representado pelo filho mais novo, eles abandonaram a moral tradicional da família. Abandonaram os bons costumes. Normalmente quem abandona os bons costumes são esses filhos rebeldes. Quem é que não? Qual é o pai que não deseja, quando a filha nasce, ele já prospecta um futuro lá na frente. Ele já pensa no dia em que a menina vai fazer 15 anos, e ele se prepara para fazer uma festa de 15 anos para sua filha.
Eles têm um sonho de entrar na igreja com a filha, com vestes brancas, grinaldas brancas, entrando, e ele do lado segurando a sua filha e levando a sua filha até o altar. Qual é o pai que não sonha isto? Mas lamentavelmente existe um espírito do mal que consegue desvirtuar os nossos adolescentes e os nossos jovens e os nossos filhos. E muitos pais não conseguem contemplar e visualizar e viver esse momento marcante e maravilhoso que é o casamento. Quantos pais que estão entregando as suas filhas simplesmente por entregar, porque a filha já se entregou para um moço. Já não tem mais não tem mais motivo de festa, não tem mais motivo, porque estão quebrando a tradição, estão quebrando os bons costumes. Mas nós como igreja viva, nós como igreja viva, aleluia, nós precisamos rogar ao bom Deus que os bons costumes continuem nessa casa, nessa igreja e na nossa família. Levanta a sua mão para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Quem é os pecadores? Quem é um pecador? É todo aquele que pratica ou comete falhas, delito, injustiça, maldade, corrupção, impiedade, rebeldia ou transgressões. É um pecador. Então, se você está nessa condição, meu irmão, de repente você está aqui nessa noite, era isso que Jesus queria mostrar para os publicanos. Ele estava pregando para homens ruins, para pecadores, pessoas que cometiam injustiça. Ele estava pregando para pessoas que cometiam falhas. Ele estava pregando para pessoas que cometiam delitos. E hoje, no século 21, não é diferente. Nós como igreja, nós os pastores, nós estamos pregando para esse povo que comete essas mesmas atrocidades, que comete esses mesmos problemas. E a igreja precisa se posicionar como igreja. Aleluia. Nós não vamos ficar impune dessas pessoas. E igreja que é igreja precisa ter pecadores. Igreja que é igreja precisa ter aquelas pessoas que cometem falhas. Igreja que é igreja precisa ter pessoas que cometem delitos. Nós não podemos fugir daquilo que Jesus pregava. Aleluia. Nós não podemos escolher pessoas. A igreja é um hospital espiritual. Xaracandalabaço. Aleluia. Enquanto tiver pessoas se convertendo, é porque a palavra está sendo pregada. Aleluia. É porque nós estamos caminhando o caminho de Jesus. Aleluia. Levante a sua mão para cima para glorificar a Jesus, toda a igreja. Levante a sua mão, glorifica a Jesus, glorifica a Jesus. Glorifica, exalta o nome dEle. Exalta o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Então esse grupo que representado pelo filho mais novo, mas existia também um grupo dos ouvintes, formado pelos fariseus e o mestre da lei, que era representado pelo irmão mais velho. Ah, meu irmão, agora começa a apertar as coisas aqui. Esse grupo, que também Jesus estava pregando, esses homens, é uma classe selecionada, seleta. Eles estudavam as escrituras e a elas obedeciam. Apegavam a moral tradicional aprendida desde a sua infância. Esse grupo de ouvintes, os fariseus e os mestres da lei, representados pelo filho mais velho, estavam sempre em oração. Aí eu fui escrever o que é fariseu. Fariseu
é o nome dado a um grupo de judeus devotos que tem os 5 primeiros livros da Bíblia na tábua do seu coração. Eles conseguem se recitar. Surgido no século II a.C., opositores dos saduceus, eles criam numa lei oral, em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. Interessante, meus irmãos, deixa aqui parar aqui, que quando que Jesus está aqui pregando para esses publicanos, esses pecadores, esses homens não tinham onde congregar, pastor Tadeu. Porque naquele tempo, aonde nós vamos congregar? Jesus está pregando uma mensagem, mas eles só podiam seguir a Jesus. Porque esses homens, esses publicanos e esses pecadores, eles não poderiam adentrar ao santuário que foi inventado pelos fariseus. É aqui que eu quero começar a trabalhar com a igreja, com os donos da igreja, com as pessoas que se acham dono da igreja. São aqueles doutores da lei, que traz a lei, que oprime aquelas pessoas que não têm espaço na igreja. Jesus ele vem para trabalhar. Então quando todos os publicanos e os pecadores estavam ali, estavam se reunindo para ouvi-lo. Sempre vai ter esses dois grupos da nossa sociedade. E igreja que é igreja, ela precisa aprender a conviver com esses dois grupos de pessoas. O que eu acho bonito é um teólogo que tem a capacidade, ele entende, e ele vê uma simplicidade num pregador, e ele com graça, ele consegue corrigir aquele jovem, um promissor pregador, sem tirar aquele moço do foco. Eu acho maravilhoso o irmão que tem o dom de cantar, de louvar, que tem todas as técnicas do cântico. Aí vem uma irmãzinha que pega o microfone para cantar, e ela subtona, ela erra, ela entra antes do playback. Mas quando termina o culto, aquela irmã que ela é experimentada, aleluia, no serviço do Senhor, ela vai até o encontro daquela querida irmã, e fala: minha irmã, não desista não, vai em frente, continue a tua luta. Olha, Deus recebeu o seu louvor, não desista dos seus propósitos. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então na igreja sempre nós vamos ter esses dois grupos. A pregação dessa parábola, Jesus não quis trazer uma exclusividade para o filho mais novo, mas ele quis trazer essa amostragem. O pai que representa o Pai Celestial, o filho mais velho que representa esse grupo de pessoas, dos fariseus e desses doutores da lei, e o filho mais novo que representa os pecadores e os publicanos. Nós como igreja, nós precisamos aprender a conviver com essas pessoas. Aleluia. Eu posso envelhecer, mas o meu espírito não pode envelhecer. Aleluia. Eu posso estar com meus cabelos brancos, mas eu preciso ter um espírito de jovem. Eu posso até envelhecer, mas eu não posso envelhecer em todos os sentidos, de me tornar uma pessoa ranzinza, ao ponto de o pai chegar e falar: ei, vamos se alegrar, porque o meu filho voltou, o teu irmão voltou. E a Bíblia diz que o mais velho falou: não, pai, eu não vou entrar nessa casa, eu vou ficar do lado de fora, pai, porque eu não concordo. Eu conheço a lei, pai, eu conheço a tradição, pai, eu estou com o Senhor aqui todos os dias, pai, e o Senhor, parece que o Senhor não olha para mim. Não é diferente nos nossos dias. Quanto esforço faz um pastor de uma congregação, quando chega uma pessoa que chega na igreja pela primeira vez, um jovem obreiro, aí o pastor, para entusiasmar aquele obreiro, chama aquele irmão para trazer uma palavra, para pregar. Mas o filho mais velho fica protestando: eu estou aqui há tanto tempo e o pastor não me chama para pregar.
Eu estou aqui tanto tempo e o pastor não me chama nem para dar um testemunho, nem para fazer uma oração, nem para cantar o hino da harpa. Eu protesto, mas em nome de Jesus, nessa noite, você vai ter que entender isto. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja pode ser uma igreja envelhecida, na sua maioria dos membros, pessoas idosas, pessoas já com as suas cãs brancas, mas tem que ser uma igreja de espírito leve, amorosa, igreja compreensiva. Entra uma moça de cabelo rosa, ela não vai murmurar não, ela vai de encontro àquela moça que está com o cabelo rosa, com o cabelo azul, com o cabelo vermelho, e vai abraçar aquela pessoa e vai dizer: filha, eu te amo, o meu Deus te ama, e essa igreja também te ama. Oh, igreja do Senhor, aleluia. Nós precisamos sim estudar, nós precisamos nos apegar com a moral tradicional, aprendido desde a nossa infância, da nossa igreja. Nós devemos estudar as Escrituras e a elas obedecer, sim. Nós devemos sempre estar em oração, orando no Espírito, sim. Mas com tudo isto, nós precisamos ter um coração um coração de quem possa compreender as necessidades dos pecadores. Aleluia. Carinhosamente, por favor, levante a sua mão para cima, aleluia, e agradeça ao teu Deus. Glorifica o teu Deus, exalte o teu Deus, aleluia, aleluia. Glorifica o teu Deus. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, já encaminhando para o encerramento, por que é que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da instituição? A pergunta é essa: por que é que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da instituição, não gostam da igreja? Por conta das leis. Por conta das leis. As leis afugentam as pessoas. As leis que muitas vezes nós criamos, nós afugentamos as pessoas. E muitas vezes os pastores são obrigados a imprimir uma lei, porque os obreiros obrigam o pastor. O senhor não está falando mais sobre isso, pastor? Se o senhor não fizer isso, nós vamos pedir para trocar o senhor. As leis, os homens, e a gente fica, então vamos querer agradar os pastores, vamos querer agradar os obreiros, e a gente esquece de agradar a igreja. A igreja sempre foi e será soberana. A igreja viva do Senhor sempre será soberana. Aleluia, aleluia. Por que é que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da igreja? Oh, nós temos que mudar isso. As nossas instituições. Talvez é porque nós pensamos como os fariseus. A gente ora como fariseu, com aquela arrogância de um fariseu. Arrogância. A gente prega com a arrogância de um fariseu. A gente não coloca na nossa pregação o amor de Jesus. Mas que nessa noite possamos sair daqui entendendo isto. Esse princípio dessas mensagens que eu pretendo pregar aqui nessa igreja, a respeito do Salmo 15, do livro de Lucas, do capítulo 15. Jesus recebe pecadores e até come com eles. No Oriente Antigo, sentar-se e comer com alguém era um sinal de aceitação. Então, quando Jesus resolve se alimentar com os pecadores, é porque Jesus aceitou eles.
Aleluia. Igreja viva. Igreja viva. Jesus aceitou comer com os pecadores. Por que você pensa de um jeito que você não cumprimenta o seu vizinho, só porque ele professa uma outra fé? Só porque ele tem uma outra religião? Você que não vai na casa da sua mãe, só porque ela professa uma outra fé? Você que não visita a sua irmã, o seu cunhado, só porque ele é de uma outra doutrina, você não convive com ele? Nós estamos andando na contramão. Aleluia. Mas Jesus está nos ensinando aqui nessa parábola. Você precisa fazer divisões. Aqueles que são do grupo do filho mais velho e do grupo do filho mais novo. Os dois são importantes para mim. Aleluia. Os dois são importantes para mim. Aleluia. Mateus capítulo 21. Ali fala a respeito daquela passagem dos dois meninos. Mas ali tem uma passagem interessante. Mateus 21. Glória a Deus. No versículo 31. Olha aqui a parábola dos dois filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. E o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor. Mas não foi. Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? E responderam: o primeiro. E Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Os 2 publicanos e as prostitutas estão entrando antes de você no reino de Deus. Aleluia. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Aleluia. Aleluia. Ai, a igreja do Senhor, essa palavra, esse versículo aqui, ele é contundente. Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de você no reino de Deus. Glória a Deus. Não perca a sua bênção. Não perca a sua bênção. Não queira questionar a vontade permissiva de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. A oração que você fez hoje de manhã, a oração que você fez ontem à noite lá no templo, a oração que você fez aqui hoje nesse santuário, o meu Deus e o teu Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui para finalizar, se a nossa pregação não exerce sobre as pessoas o mesmo efeito que Jesus exercia, então a mensagem que estamos proclamando não é a mesma que ele proclamava. Se a nossa igreja não atrai irmãos mais novos, se a nossa igreja não atrai pecadores, se a nossa igreja não atrai publicanos, elas provavelmente estão cheias de irmãos mais velhos.
provavelmente está cheia de pessoa chata, ranzinza. É por isso que a sua igreja não tem avivamento. É por isso que no batismo não tem pessoas para se decidir para batizar. Mude a sua mensagem. Mude a sua mensagem. Oh, aleluia. Mude a sua mensagem e a sua igreja vai encher de irmãos mais novos. Aleluia. A sua igreja, ela vai exalar o bom perfume de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus continue falando fortemente ao meu coração e ao seu coração. Que o bom Deus abençoe a sua vida. Que nessa noite você decida-se que grupo você está. No grupo dos mais velhos, reclamando? Ou no grupo mais novo? Senhor, tem misericórdia de mim. Levantar-me-ei! Oh, a igreja precisa disso. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E ele foi pensando o que ele ia fazer. Eu vou falar: pai, eu não sou digno de ser chamado um dos seus filhos, mas faz de mim um dos jornaleiros, um dos trabalhadores da sua casa. E quando o filho foi para abraçar o encontro do pai, o pai nem deixou o filho falar nada, meteu a mão na boca do filho. Fica quieto, meu filho. O pai abraçou, o pai colocou anel, o pai colocou sandália, o pai colocou roupa nova, e o pai matou um novilho cevado e fez festa. Aleluia. Esse é o coração desse pai que gasta tudo. Aleluia. É um pai que gasta tudo em seu favor. Oh, aleluia. Poderia cantar Me Ama. Aleluia. Diga: eu tenho um pai que faz tudo por mim. Mesmo com a minha rebeldia, ele se preocupa comigo. Aleluia. Os que têm essa noção dessas coisas, fiquem de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Quantos creem que você tem um pai maravilhoso? Aleluia. Quantos creem que você tem um pai que está de braços abertos para te receber quantas vezes for preciso? Nós estamos falando aqui de um Deus de misericórdia, um Deus misericordioso. Aleluia. 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 Eu gostaria que nessa noite você pedisse perdão ao Senhor, se você está agindo como filho mais velho, se você está agindo de uma forma deselegante para com o teu irmão mais próximo, o teu irmão que está aqui na igreja. Quem sabe existe irmão aqui que você está desviando dele, você não quer cumprimentar ele, não quer abraçar ele. Afinal de contas, o que é que você está esperando para correr para abraçar esse irmão? Falar: meu irmão, vamos caminhar juntos, vamos caminhar juntos, vamos caminhar juntos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa igreja não atrai irmãos mais novos. Se ela não está atraindo irmãos mais novos, nós estamos atraindo irmãos mais velhos. Mas isso tem que cair por terra hoje aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os obreiros, levante as mãos para cima, por favor. Os obreiros, em direção da igreja agora. Os pastores, por favor. Ore em línguas estranhas. Se fortalece nessa noite. Abençoa essa igreja querida. Cobre essa igreja em oração agora. Nós queremos cobrir essa igreja. Você nunca foi irmão mais velho. Você é o irmão mais novo. Aleluia. Você pode ter 80 anos de idade, mas o seu espírito é de um jovem. Aleluia. Em nome de Jesus, receba essa ministração dessa palavra. Em nome de Jesus.